Na segunda parte do curso de Química Geral e Inorgânica, nós vamos dar continuidade às teorias de ligações químicas. No caso, agora especificamente, nós vamos ver um tipo de ligação covalente que ocorre muito em sistema biológico, seja em sistemas onde você encontra normalmente metais associados a moléculas biológicas, como no caso da clorofila, da hemoglobina e outros compostos que estão envolvidos desde absorção de nutrientes, produção de energia e toda a parte do metabolismo. Então, esse tipo de ligação, de associação dessas moléculas, principalmente com elementos metálicos da tabela periódica, vão ser tema dessa segunda parte do curso e as consequências desse tipo de ligação e os motivos por que a natureza escolheu esse tipo de associação para poder sintetizar essas moléculas. Então, as propriedades dessas moléculas têm a ver diretamente com a natureza dessa ligação. Tipicamente, né, a ligação que a gente está falando, nós falamos que ela é a ligação coordenada, forma compostos de coordenação, e ela envolve a formação de uma ligação covalente, só que ao invés de haver um compartilhamento de um par de elétrons, que originou-se esse par, um elétron de cada elemento, o par de elétrons vai ser doado de uma das espécies. Tá? Ela pode ser molecular ou pode ser atômica, iônica ou não. De qualquer modo, esse par de elétrons que vai formar essa ligação aqui no caso, ele vem só de uma das espécies. Tá? Essa ligação era conhecida anteriormente como ligação dativa, mas esse termo não é usado mais. É chamado ligação coordenada e os compostos que se formam, que contêm essas ligações, são chamados compostos de coordenação. Então, a molécula da clorofila, exemplificada aqui, ela é um composto de coordenação. A hemoglobina, né, o grupo onde o oxigênio se liga, é o chamado grupo prostético da proteína, nós vamos ver o porquê, ele é um composto de coordenação de ferro 2 para se ligar com oxigênio. Então, essa capacidade de doação e a aceitação de pares de elétrons é explorada nesses compostos. E tem toda uma parte da química, que é chamada química de coordenação, que aborda essa ligação e todas as propriedades das moléculas formadas desses compostos, todas as características e como é formada essa ligação. Então, para você poder acompanhar e entender de forma clara o conteúdo desse curso, dessa parte inteira do curso, né, é necessário que você tenha domínio do conteúdo que foi abordado na primeira parte. Ou seja, você tem que saber o que são orbitais atômicos, saber fazer a distribuição eletrônica nesses orbitais, saber que esses orbitais têm formas e direções e simetrias, né, geometrias diferentes para cada orbital. Isso é importante porque isso, como nós já vimos na primeira parte, define a geometria, né, da ligação ou da molécula, no caso, ou pelo menos parte da geometria da estrutura da molécula, se for uma molécula muito grande. Lembrar também dos decaimentos nucleares, porque nós vamos ver como que esses compostos vão ser utilizados na parte de medicina para diagnóstico e tratamento. Então você tem que entender também como que ocorrem os decaimentos nucleares, os mecanismos que nós vimos já na primeira parte. As interações intermoleculares, porque do mesmo modo que nós vimos que elas são importantes na parte de soluções ou de solubilização, ela vai ser importante aqui também na parte de interação entre esses compostos de coordenação e outras moléculas dos sistemas biológicos. Obviamente, você tem que dominar bem a parte de TLV e hibridização, principalmente. Então, se não sabe hibridização, vai lá e reveja, que é importante. Lembrar do tipo de hibridização, certo? Como que você faz a hibridização, quais são os orbitais envolvidos quando você tem uma hibridização sp3, sp2, sp, sp3, sp3d, sp3d2 e assim por diante, ok? Isso tem que ser dominado e não vai ser revisto aqui nessa parte. E, obviamente, também a teoria do orbital molecular, com o seu Ohm e LUMO, vai ser discutido um pouquinho, certo? Mas é importante saber do que se trata.
A parte mais importante, né, que a gente vai já ver nessa primeira parte aí de hibridização, e a hibridização tem a ver bastante com essa outra parte aqui dos orbitais atômicos. De decaimentos nós vamos ver quando nós virmos radiofármacos, as aplicações de algum desses compostos, e as interações intermoleculares vão estar durante todo o curso sendo abordada quando se falar da funcionalidade dessas moléculas em sistemas biológicos. Tá? O curso vai ser dividido nessas 5 partes, né? Eles têm subdivisões, eu só estou mostrando a subdivisão da primeira parte, só para vocês terem uma ideia do que é a parte de química de coordenação. Hoje nós vamos fazer uma pequena revisão de teorias de ácido-base, porque a química de coordenação utiliza uma definição nova de ácido-base para poder determinar certas propriedades, ou pelo menos poder prever a reatividade ou a afinidade desses compostos ou das espécies que formam esse composto em se associar, ok? Então, na química de coordenação, a gente vai ver a definição do que é uma ligação coordenada, complexos metálicos e compostos de coordenação. Nós vamos ver como a TLV, com hibridização, explica a formação desses compostos. Nós vamos ver que é a partir, né, da formação desses compostos, para você entender propriedades desses compostos, desde a cor, a reatividade, estabilidade, se ela responde a campo magnético ou não, tem que se usar a teoria do campo cristalino para poder entender, então vai ser uma teoria adicional também de formação de compostos, não é uma ligação química, mas é uma teoria que explica o porquê o composto tem aquela propriedade, ok? A correlação entre a cor e a configuração de spin eletrônico e a teoria do orbital molecular para esses compostos aqui. Então, tem algumas divisões a mais, que depois nós vamos ver mais em detalhes, mas essa é a parte que engloba essa nova teoria para a formação desse tipo de ligação que é abordado pela química de coordenação. Visto isso, certo? Ainda nós vamos ver como se dá nome a esses compostos, como ver a isomeria desses compostos, que são isômeros desses compostos. Por que isômeros são importantes? Porque esses compostos também estão envolvidos em sistemas enzimáticos e num sítio de ligação de enzimas, a simetria ou a geometria, né, da molécula que vai ser processada nesse sítio, se ela tiver alguma inversão na sua configuração, na sua geometria, isso já impede que essa molécula possa ser processada nesse sítio enzimático. Então, a natureza utilizou essa característica para selecionar, fazer esse sítio de ligação ser bastante seletivo. Tá? Nós vamos ver depois, então, na hora que encerrar essa parte da química e coordenação, esses compostos como formados por ligantes biológicos, que são os chamados grupos prostéticos, e como que na natureza, na evolução e a seleção natural, selecionou esses metais, o porquê. Metais, aqui quando eu falo, normalmente são cátions, e basicamente o papel deles nesses compostos, e que foi uma das coisas importantes para ser selecionados pela natureza para participar ou para ser parte dos sistemas biológicos, é que os metais nesses compostos têm uma capacidade grande de armazenamento de elétrons. Então, são repositórios de elétrons temporários ou permanentes, né? Então, esses metais eles podem ser oxidados ou reduzidos nesses compostos sem quebrar a ligação química, diferente dos outros compostos que a gente conhece até agora. Tá? Então, essa é uma das grandes características desses compostos, desses metais, para eles serem utilizados pelos sistemas biológicos. Vamos ver como eles estão envolvidos em transporte de gases, sempre em sistema biológico, armazenamento e transporte de íons metálicos, certo? Íons metálicos, quando a gente fala, é ferro, potássio, magnésio, todos os nutrientes e elementos essenciais que os sistemas biológicos precisam para funcionar, para o metabolismo. Nós vamos ver a participação desses íons, desses compostos, na cadeia de transporte de elétrons, especificamente vegetal, porque na parte de células animais vocês vão ver mais a fundo também na parte de bioquímica. E, por último, a utilização desses compostos na medicina, seja como diagnóstico ou tratamento. Ok? A bibliografia básica, certo? Ela é composta principalmente pelo Shriver e Atkins,
que é Química Inorgânica, a gente usa a 4ª edição. No caso aqui, se você não tiver disponível o Atkins, você pode utilizar como opção o Lee, né, o Química Inorgânica Não Tão Concisa, que é a 5ª edição de 99. E para a nomenclatura, nós vamos usar, as regras vão ser dadas, vocês vão receber um artigo, inclusive, disso, mas pode ser utilizado esse daqui também para quem tem acesso, que é a nomenclatura básica, né, de Química Inorgânica, que é uma adaptação simplificada e atualizada da IUPAC. Todos estão em português, esse daqui foi escrito, inclusive, por dois professores aqui da Unesp e professores da USP de São Paulo. Esses outros aqui podem ser também utilizados, né? Esse daqui é um dos melhores que tem, que é o Lippard, só que está em inglês, então se você consegue acompanhar, pode usar ele também em inglês, que ele tem bastante informação e bastante aprofundamento, né, na parte desses metais nos sistemas biológicos. Como bibliografia complementar, ou seja, alguns tópicos, como a gente não tem um livro em português especificamente para a parte de aplicação desses elementos, ou de ver esses compostos em sistemas biológicos, como no caso o que teria que estar em inglês, nós utilizamos uma bibliografia complementar, certo? Então, pode-se utilizar para algumas partes da parte de química de coordenação, o Atkins, Princípios de Química, ou o Brown, que a gente veio usando no primeira parte do curso, aqui Ciência Central. Pode ser a 9ª edição ou a 13ª, tanto faz. E algum livro de bioquímica, especificamente, o mais utilizado é o Lehringer, né, Princípios de Bioquímica de Lehringer, mas qualquer um que tenha o mesmo conteúdo do Lehringer pode ser utilizado. O Lehringer também qualquer edição. Basicamente, essa complementar aqui, ela é usada nesses dois aqui para dar suporte para essa primeira parte de química de coordenação, e o Lehringer, no momento que nós entrarmos na parte de sistemas de transporte de elétrons, transporte de íons, gases, sistemas de metabolismo e assim por diante. Então, ele é usado como complementar ou bibliografia de apoio também. Os dois para essa primeira parte principal são o Lee e o Schreiber e o livro do Henrique Thoma também, ok? Bom, a ideia aqui, então, como nós vimos já no primeiro semestre, toda uma parte que envolvia os princípios, as teorias de ligação química, né? Entender a formação da ligação química pelo ponto de vista da mecânica quântica é importante porque ela é a visão mais avançada que nós temos e que dá melhores resultados, que explica a maioria dos compostos que nós temos hoje. Então, a ideia agora é pegar esses sistemas, né, ou essas teorias, e ver como isso se aplica na parte biológica. Especificamente, nós não vamos tratar da química de carbono, porque essa daí é a parte da orgânica. Então, nós vamos ficar com a parte de inorgânica, a chamada química inorgânica biológica. Ela também é conhecida como química bioinorgânica. Então, tanto faz uma ou outra, as duas maneiras estão corretas para se lidar. Então, nós vamos ver agora, especificamente, né, a parte de química inorgânica aplicada a sistemas biológicos. E ela é uma disciplina, ela tem um caráter interdisciplinar, ela depende de conhecimento de várias outras áreas da ciência. Então, ela envolve a parte de química inorgânica, então vamos ver a base dessa química inorgânica, certo? Nessa segunda parte, e fechar junto com a primeira parte, para você poder ter um entendimento completo, pelo menos introdutório, né? A ideia aqui é sempre ser introdutório, não é esgotar, nem dá tempo, nem essa a intenção, o assunto. Mas você precisa também saber um pouco de medicina e química medicinal, isso vai ser mostrado, fisiologia, que vocês vão ter no curso, física e biofísica também, toxicologia, microbiologia e bioquímica. Todas essas disciplinas aqui contribuem para entendermos os compostos de coordenação em sistemas biológicos. Quem definiu, esse campo é novo, né? A química bioinorgânica é nova, quem definiu isso foi o Lippard, daquele livro lá, e apareceu a primeira vez em 1993 esse termo. Os objetivos, então, é abordar processos fisiológicos pelo ponto de vista da química inorgânica, ou especificamente, no caso, principalmente, né, química de coordenação, que é
maior número de compostos que se tem em sistemas biológicos são explicados a formação e as propriedades deles pela química de coordenação. E isso dá esse papel dessas substâncias, né, em sistemas biológicos. E quando fala-se em sistemas biológicos, não importa se é animal, vegetal, ou qualquer uma das classes. Se tiver um metal associado, né, a uma molécula, um composto que contém metal e que tem ligação coordenada, é a química de coordenação que vai explicar ela e que vai te mostrar por que ela foi escolhida, aquilo lá. Por que é importante entender ou estudar esses compostos? Porque, apesar, se você quiser fazer um sistema biológico humano, né, um corpo humano, grosseiramente, você precisa mais ou menos de uns 45,5 kg de oxigênio, uns 12,6 kg de carbono, 7 kg de oxigênio, 2,1 kg de nitrogênio, 1 kg de cálcio e assim por diante, certo? Então, apesar de não ser, em termos de massa, os compostos que mais contribuem na formação de um sistema biológico humano, né, aqui na tabela periódica está mostrando, inclusive, esses que estão em destaque nessa tabela são aqueles que você encontra no sistema biológico humano. Então, muitos elementos que a maioria de vocês não acha, que talvez não saibam, mas que existe, né? Você tem telúrio, você tem antimônio, você tem bismuto, você tem chumbo no corpo humano, você tem ráfnio, tálio, tungstênio, lantânio, cério. Então, tudo isso daqui é encontrado no sistema biológico humano. Os mais conhecidos são aqueles que estão em maior quantidade em termos de massa, que é o carbono, nitrogênio e oxigênio, certo? Fósforo, cálcio e assim por diante. Entretanto, se for vermos em termos numéricos, certo? Você tem muito mais compostos dos chamados inorgânicos no corpo humano do que aqueles orgânicos. Tudo isso daqui é a lista dos compostos inorgânicos, né? Esses aqui marcados em laranja escuro, eles são os considerados orgânicos, os demais todos são inorgânicos. Então você tem muito mais inorgânicos. E por que isso é importante? Porque, apesar da quantidade deles ser bem menor do que a dos compostos orgânicos, né, eles compõem aproximadamente 3% em massa do teu corpo, sendo que aquele um que contribui mais é o cálcio do sistema esquelético, eles, tendo uma pequena quantidade, se faltar, certo? Basta faltar um pouquinho para você ter alguma consequência em termos de funcionamento do sistema biológico. Então, apesar de você ter só 110 miligramas de cobre no corpo inteiro, se você abaixar 10% disso daqui, você provavelmente pode morrer ou desenvolver uma doença séria. Sendo que se você abaixar 10% de carbono, faltar no teu corpo, não vai acontecer isso. Então, apesar deles serem em baixa quantidade, o corpo é muito sensível, os sistemas biológicos são muito sensíveis à falta disso daí. E há várias doenças genéticas associadas com a falta desses elementos, seja porque você não tem capacidade de absorção, ou seja porque a rota sintética que acaba montando a molécula que ele tem alguma falha que não consegue colocar esse elemento lá. Tá? Então, a importância deles está nisso daí. Se você tiver, por exemplo, né, alguns constituintes inorgânicos aqui, quanto a quantidade recomendada para você repor eles, né, para crianças, em miligramas, isso daqui, ou, no caso, de adultos também. Então, essa daqui está deslocada um pouquinho, essa primeira coluna aqui é de adultos, essa daqui é de crianças, ok? Então, obviamente, você vai precisar muito mais de potássio, de 2 a 5,5 gramas por dia de potássio, enquanto crianças precisam de meio grama diário, né? Mas são elementos que você perde na excreção do seu sistema biológico, seja pelo suor, pela urina, pelas fezes, e você precisa repor ele. E a gente vai entender onde que eles participam e qual é o papel deles. Então, se você não tiver a quantidade adequada, por exemplo, se você faltar cálcio, né, a deficiência de cálcio, você vai ter retardo no crescimento ósseo. Isso é só uma dos sintomas ou das consequências, porque cálcio não está envolvido somente na formação do tecido ósseo. Ele também está ligado diretamente à transmissão do sinal nervoso. Então, se você tiver com falta de cálcio, você tem problema neurológico também.
Quando você tem falta de magnésio, você tem como sintoma câimbras, né? Você tem, no caso, né, falta de ferro, você tem anemia, que todo mundo conhece, mas também você pode ter desordens no sistema imune, problemas do sistema imune pode estar baixo, vamos dizer assim, né, que é um termo coloquial que se usa, por falta de ferro. Então, às vezes, a falta de, de um desses elementos não é a consequência direta que a gente espera. Então, por exemplo, a maioria de nós conhece que se você não tiver ferro, você tem anemia. Mas há um outro tipo de anemia, que é essa de ferro, é chamado ferropriva. O outro tipo é quando você tem falta de cobalto. E o cobalto, o principal fonte de cobalto é a cobalamina, que você encontra em carnes. Então, se você come pouca carne, você pode ter uma anemia, às vezes não por falta de ferro, mas por falta de cobalto, porque o cobalto está envolvido na síntese das hemácias e da hemoglobina. Então, você pode ter até o ferro suficiente, você pode até tomar suplemento de ferro, mas se você não tiver cobalto, você não sintetiza o transportador de oxigênio. E aí você vai ter anemia de qualquer jeito. Okay? Você precisa de silício. Se você não tiver silício, também você tem deficiência no crescimento ósseo, porque o silício faz parte também do tecido ósseo. Tá? Selênio te dá problema de fraqueza muscular, tem problemas de desenvolvimento de cardiopatias e pode te dar, inclusive, problemas mentais. Você pode ter deterioração dos neurônios e ter demência até por falta de selênio. Então, como eu disse, são elementos que você precisa de pouco. Veja aqui no caso do selênio, a gente está falando de 50 miligramas, basicamente, por dia, certo? Até 7 miligramas, e 70 miligramas, mas se você tiver falta dele prolongadamente, você vai ter esses problemas. Tá? Então, quais são as funções desses elementos não orgânicos nos sistemas biológicos? A principal dele, tá? Então, onde são encontrados esses elementos, que não são esses daí, e quais são as funções deles? Eles estão ligados principalmente às chamadas metaloenzimas, o nome já diz, enzimas que contêm metais na composição, principalmente do sítio ativo, que estão envolvidos em catálise de reações químicas. O que é catálise? É você diminuir a energia de uma reação para que o processo ocorra numa energia menor, certo? Para ele começar numa energia menor. O processo que eu digo é a própria reação química. Ele determina a especificidade de ligações químicas, como que ela tem que ser feita a ligação. Um exemplo disso, por exemplo, é a orientação da ligação química. Se ela não vier orientado com aquele orbital atômico ou orbital molecular para acontecer naquele metal, você não vai ter a formação da ligação. Como já adiantamos lá nos tópicos, né, ela está envolvida em transporte de elétrons, compostos estruturais, dos ossos, no caso, e transportes de gases, os gases aí ambos, né, nos principais sistemas biológicos, oxigênio e CO2, estão envolvidos com os compostos de coordenação direto ou indiretamente. Tá? Um dos exemplos de composto de coordenação em sistema biológico, como eu disse, é a cobalamina, são as cobalaminas, que é uma coenzima do sistema B12, né, chamada vitamina B12. Então aqui você está vendo uma representação da estrutura química da cobalamina, o cobalto 3+ está aqui no centro, e você tem essa indicação dessas setinhas aqui que estão vendo, essas 3 setinhas que tem aqui, esses 3 nitrogênios, está dizendo que essas 3 ligações são ligações coordenadas. Esse nitrogênio de baixo aqui faz a ligação aqui com esse cobalto, e esse outro, e esse daqui também. Tá? São 4 ligações coordenadas nesse caso. Ele está envolvido na formação dos corpúsculos de sangue, inclusive as hemácias, no revestimento do sistema nervoso, na síntese proteica, metabolismo de carboidratos e gorduras, e também a própria cobalamina, quando você troca esse grupo R aqui, é um OH, que tem esse R ligado ao cobalto, ela é chamada hidroxicobalamina, ela é empregada para tentar desintoxicar ou remover cianeto em circulação ou dissolvido no plasma de pessoas que foram submetidas a esse tipo de envenenamento. Tá? No caso aqui você vai encontrar as cobalaminas, e principalmente em carnes de todos os tipos, certo? E produtos lácteos, né? Ou derivados de ovos ou leites e assim por diante. Então, se você não consome você não está absorvendo esse tipo de coisa. É um composto de coordenação de cobalto 3+. O metal fica com o estado de oxidação original dele. Um outro exemplo, né, que a gente tem as hemácias, e dentro das hemácias você tem as moléculas de hemoglobinas, que
de hemoglobina, que é uma proteína com estrutura quaternária, são 4 estruturas conectadas, né, de proteínas, sendo que no núcleo dessas estruturas, aqui representados por esse, parece um feijão aqui, mas ele não é assim fechado, né, é o chamado grupo hemo ou grupo M. E esse grupo aqui, ele está conectado na estrutura proteica por um nitrogênio que vem aqui de baixo, e aqui esse sistema de formato de um anel, né, com um ferro 2+ no centro, é o que é responsável por se conectar para fazer a ligação com o oxigênio, tá? E transportar o oxigênio até o tecido. No caso, né, um erro comum é achar que é a hemoglobina que traz o CO2 de volta. Aqui não se liga CO2, aqui liga-se somente oxigênio. O CO2 vem em outro formato, a gente vai ver isso durante o curso. E esse caso aqui do grupo M, ele é um composto de coordenação de ferro 2, certo? Um outro exemplo de transportador de gases, né, no caso não especificamente em sistema biológico humano, mas isso é uma das características que nós vamos ver também, ver outros exemplos que não humanos durante o curso, que isso é importante, né? Esses daqui são encontrados principalmente em sistemas de artrópodes e moluscos, tá? São chamadas hemocianinas de cobre. Ao invés de você usar a hemoglobina, ou um sistema que tenha ferro, que dá a cor avermelhada, o sangue, esses animais utilizam cobre para fazer o transporte de oxigênio. Então, você tem duas moléculas, dois compostos de coordenação de cobre, separados por um certo espaço, que, quando a molécula de oxigênio entra, ela fica aprisionada entre esses dois átomos de cobre, como está mostrado aqui nesse esquema, certo? Então, o oxigênio faz 4 ligações coordenadas a esses cobres, e é desse modo que se faz o transporte de oxigênio em artrópodes e moluscos. É um composto de coordenação de cobre 2. Aqui um exemplo, se você pegar um tipo de caranguejo, esse Câncer productus, e você retirar a carapaça, você vai ver essa cor, certo? Meio azulada, característica que, entre aspas, não é um sangue, certo? Mas é chamado hemolinfa, que é justamente o sistema de transporte de oxigênio dele, que contém cobre. Esse sistema especificamente desses caranguejos, não desse caso aqui, mas de um outro tipo chamado caranguejo ferradura, ele é usado bastante na indústria farmacêutica para detectar contaminação nos equipamentos de produção de medicamento e nos próprios medicamentos. Então, eles extraem essa hemolinfa, contém hemocianina. Aqui você está vendo um sistema de extração. Isso daqui seria o, entre aspas, aí, certo? O sangue do caranguejo. Esse caranguejo ferradura, ou límulo também é outro nome dele, esse daqui, ele existe desse modo, igualzinho a isso daqui, há mais de 300 milhões de anos. Como que se sabe disso? Se encontrou fósseis desse animal, certo? Em rochas com mais de 300 milhões de anos, e esses fósseis são iguaizinhos até hoje. Então é um bicho pré-histórico, né? Muito antigo, e que sobreviveu até hoje desse mesmo modo. Isso é a seleção natural e a evolução. Para o ambiente onde ele vive, ele atingiu, né, o topo desse processo, e ele se extrai as hemocianinas não, mas o composto, né, chamado de sangue dele, para você usar na indústria farmacêutica. Isso é feito desde 1964, é chamado AL, né, o Limulus amebocyte lysate. É o lisado de amebócitos. Então, é usado na detecção de endotoxinas, né, e bactérias. Endotoxinas são proteínas ou toxinas produzidas por bactérias, em produtos e equipamentos da indústria farmacêutica. Só para vocês terem uma ideia, custa $15.000 o litro disso daqui. Aqui, nesse endereço do YouTube, você vai ver, e está aqui nesse vídeo, como que é explorado, né, como que se extrai. Você não tem a síntese desse sisteminha aqui, desse composto, certo? Não é só um composto, é o próprio sangue do bicho. Significa que você tem uma mistura de compostos. Então, eles coletam esses animais no mangue, vamos dizer assim, e vão limpar, vão dar um primeiro banho neles, vão tirar as cracas, vão fazer uma limpeza nos bichos, certo? Porque esses bichos vão fazer a doação do sangue.
Então está aqui, esse é o sisteminha, o banco de sangue dos caranguejos, eles são presos aqui nessa bancada e esterilizados a partezinha onde que eles vão inserir a cânula, vão trabalhar numa região, numa área limpa, certo? E aí eles introduzem as cânulas e vão fazer a retirada do sangue. Então, voltando, lembrando aqui, olha, custa 15 mil dólares cada litro disso daqui. E não tem substituto até hoje disso, tá ok? Aqui, nesse filme, eles vão mostrando depois como que isso daqui age. Então, esse pesquisador aqui, ele está tirando um pouco do lisado, direto, é assim direto que ele é utilizado, você não tem processamento algum. E ele vai colocar esse lisado numa lâmina, onde você vai ter depois bactérias, certo? Nessa lâmina, ou, no caso, também pode ser endotoxinas, mas principalmente bactérias. E vocês vão ver aqui na tela do microscópio como que essas bactérias, daqui são células de bactérias que estão sendo, reagindo à presença desse lisado, certo? E com isso, ele consegue, nesse caso aqui, isso daqui está destruindo as células. Esse composto, você está vendo aqui essas células explodindo basicamente em contato com esse lisado. Então esse composto, né, dentro desse composto, existe o sistema imunológico do animal e com isso ele consegue combater infecções. Não se sabe se isso é um efeito sinérgico. O que quer dizer isso? Se você ter o cobre, os compostos de cobre, é importante para o funcionamento disso ou não. O que se sabe é que até hoje ninguém conseguiu sintetizar algo que substitua pela eficiência e sensibilidade esse composto, ou esse sangue desse caranguejo para essa aplicação. Outro exemplo, né, de composto de coordenação, aqui no caso de fármacos, o aspirinato de cobre, ou tetraquis-mi-acetilsalicilato de cobre 2, isso daqui é o nome técnico desse composto, ele é utilizado no tratamento de artrite reumatoide e também tem potencial para tratamento de trombose. Outro exemplo é o hexacianoferrato 2 de ferro 3, né, que ele é usado no tratamento de pacientes contaminados por isótopos radioativos, que a gente já viu algumas aplicações na primeira parte do curso, principalmente de tálio 201 ou do césio 137. Então, ele é um composto de coordenação de ferro 2, ok? E ferro 3 aqui como contraíon do lado de fora. A desferroxamina, ela não é um composto de coordenação, essa molécula aqui grande, mas ela vai formar um composto de coordenação, né? Ela é usada para o tratamento de talassemia. Os pacientes que têm talassemia têm ruptura das hemácias, né? Chama-se hemólise, essa ruptura, e eles derramam toda a parte de... A hemoglobina deteriora em circulação, sobra ferros, ferro 2, ferro 3, e se você tiver ferro 2 e ferro 3 em circulação, você alimenta a bactéria, qualquer bactéria que esteja lá em circulação, que não é para ver. Mas o ferro 2 e o ferro 3 são sistemas limitantes de crescimento bacteriano no organismo. Então, em princípio, você não pode ter ferro 2 e ferro 3 em circulação, que você pode ter sepsemia. Outro efeito é que esse ferro deposita, ele pode se depositar inclusive no coração, leva a problemas cardíacos. Isso é um dos principais problemas também que os pacientes de talassemia desenvolvem, talassemia major. Então, para capturar esse ferro livre, eles têm que tomar desferroxamina. Tem outros medicamentos que nós vamos ver também para isso, mas isso daqui é uma molécula que vai se ligar ao metal. Então, isso daqui é uma molécula que a gente chama de ligante do metal. Você não sintetiza essa molécula, ela é extraída de fungos, tá? E é vendida pela Novartis. É caríssimo esses medicamentos, são medicamentos de alto custo, para formar compostos de coordenação. Outra área que também utiliza compostos de coordenação como terapia, né, tratamento de câncer, ou seja, a quimioterapia, um dos mais famosos e mais amplamente utilizados quimioterápicos, é a cisplatina, que é um composto de coordenação de platina com cloro e amônia. A cisplatina, nós vamos ver esse mecanismo mais específico, ela se liga aos nitrogênios das guaninas do DNA e bloqueia a replicação do DNA. Okay? Então, ela é um agente antineoplásico que tem 100% de funcionamento comprovado para tumor de testículo,
ovários, garganta, bexiga e esôfago. Varia um pouco a eficiência em cada um, mas o mais comprovado realmente é câncer de testículo. O funcionamento dela, ela não é específica. O que significa isso? Que ela ataca tanto células tumorais como não tumorais, e esse é o grande problema da quimioterapia, ela não é específica. E aí, então, você tem que tentar acabar com o tumor antes que o medicamento acabe com o paciente. Tá? Nós vamos ver essa cisplatina, vai ter bastante sobre ela durante o curso aí. Então, os compostos de coordenação, esses exemplos que a gente viu, eles sempre vão estar associados ao funcionamento dos sistemas biológicos, ou seja, a fisiologia, certo? Tanto de animais ou vegetais, ou eles podem ser utilizados para interferir nesses sistemas, como fármacos, como a gente viu, pode ser usado em tratamento de processo inflamatório crônico, intoxicação por metais pesados, não só radioativos, né, mas nós vamos ver também para chumbo, cádmio e outros metais, mesmo ferro, né, no caso, que é um acumulativo no corpo, no caso também é considerado isso, tratamento de neoplasia, e também é usado para diagnóstico. Né? Nós vamos ver que não só os metais radioativos são utilizados, mas os não radioativos. Contraste de ressonância magnética nuclear é um composto de coordenação de gadolínio também. Né? Nós vamos ver especificamente como ele funciona depois. Então, esses compostos de coordenação são estudados e desenvolvidos, né, sintetizados, a partir de conceito de química de coordenação. Então, para a gente entender isso, nós precisamos saber sobre química de coordenação. Entretanto, antes de nós entrarmos na química de coordenação, como eu disse, ela usa um conceito específico, como os metais e os ligantes, como se fossem ácidos ou bases, certo? Então, a gente precisa dar uma recordada nos conceitos, nas teorias de ácido-base. Especificamente, vocês talvez conheçam Arrhenius, que é a teoria mais abordada, né, no ensino médio ou de forma geral. Existe também de Bronsted-Lowry, alguns conhecem, outros não. A de Lewis, esse daqui é uma representação dizendo o seguinte: a de Lewis engloba todas essas outras duas. E como um adendo à teoria de Lewis, porque ele usa o princípio de Lewis, o que nós vamos utilizar são esses dois, o de Lewis e a teoria de Pearson, a proposta de Pearson, que usa Lewis e adiciona alguns conceitos a mais. Tá? Então, lembrando, né, que ácidos e bases são compostos importantíssimos no mundo, não só em sistemas biológicos, mas para vocês terem uma ideia, a produção de ácido sulfúrico e hidróxido de sódio, que são os dois principais ácidos e bases que se consomem no mundo, ou que são precursores de vários outros tipos de compostos, ele é um indicador da atividade econômica e industrial de um país, ou seja, ele reflete o quanto aquele país é desenvolvido, porque ácido sulfúrico e hidróxido de sódio são compostos que são a base para produzir outros compostos ou outros produtos. Então, por exemplo, são bases para a produção de fertilizantes. 78% do ácido sulfúrico que é produzido no mundo é utilizado para fertilizantes. É no mundo isso, tá? Então, aqui, outros químicos, na metalurgia, tratamento de água, no açúcar e álcool, refino de açúcar, você precisa de ácido sulfúrico. Produção de papel e celulose, para a formação de detergentes que tem muito sulfato, é do ácido sulfúrico que você tira isso, e outros. Então, a produção de ácidos e bases está diretamente relacionada com o desenvolvimento de um país. Que a gente tem dados de 2013, é antigo, mas a proporção ainda é a mesma até hoje em dia, tá? Entre Brasil e Estados Unidos. O Brasil produz por ordem de 7,5 milhões de toneladas de ácido sulfúrico por ano. E os Estados Unidos produzem 5 vezes mais que isso, aproximadamente. O PIB do Brasil, naquela época, era 2,2 trilhões de dólares, e o dos Estados Unidos 7 vezes aproximadamente mais que isso, certo? Maior que esse daqui. Então, realmente, você está vendo que quanto mais ácido sulfúrico um país produz, né, para consumo dele próprio, às vezes, mais ele reflete a riqueza dele. Talvez não o desenvolvimento, mas a riqueza. Por quê? Porque isso possibilita ele produzir tudo isso daqui. Basicamente 80%, 90% do fertilizante que se usa aqui no Brasil ele é importado, certo? E o preço vem em dólar, e isso daí impacta diretamente no custo dos produtos agrícolas.
inclusive carne, porque depende da produção de vegetais para o gado comer, para fazer a ração para o gado. Tá? A primeira tentativa de classificar o que era um ácido ou uma base aconteceu mais ou menos entre 2.300 a 500 anos atrás. Foi basicamente no século III, antes da Era Comum, até o século XVI, depois da Era Comum. E ele era classificado pelo sabor. Então, basicamente, né, os químicos ou os alquimistas ou os físicos também, que era esse termo não era usado como esse conceito de hoje, mas ou boticário daquela época, pegava uma substância, provava e dizia se era ácido ou base. Se fosse azedo, ele classificava como ácido. Se fosse adstringente, ele classificava como base. Quem não tem ideia do que é adstringente, experimenta uma banana verde. Tá? Ela o que você vai sentir é um sabor adstringente, basicamente. Então essa foi a primeira tentativa de classificação. Porém, para a química, não adianta porque você tem substâncias que têm... Né, isso depende da combinação dos receptores gustativos na boca de quem está detectando. Não é que varia de uma pessoa para outra. O problema é que o que é ácido para você não é ácido, às vezes, para uma ave ou para o cachorro, certo? Então, não pode ter variação da classificação de acordo com o sensor que você está utilizando, no caso a língua. Mais do que isso, para a parte de química, isso daí não contribui a nada muito. Você pode classificar eles como ácido base, mas às vezes as propriedades deles são muito diferentes de um ácido ou de uma base realmente. De novo, falando por causa disso. A primeira tentativa realmente metódica para você tentar fazer essa classificação foi feita por Arrhenius. O Svante Arrhenius era um sueco, certo? E foi em 1844 que ele disse o seguinte, que ácido é qualquer substância que tenha hidrogênio, certo? E que, reagindo com a água ou quando dissolvido em água, libera H+. Isso em 1844. Então, por exemplo, HCl é considerado um ácido de Arrhenius, porque quando você dissolve ele em água, certo? Ele vai produzir H+, e Cl-. Nós vamos ver mais para frente que não existe o H+ em solução. O que vai ser formado, na verdade, é um composto de coordenação. Okay? De qualquer modo, H+ é característica de um ácido de Arrhenius. Já uma base, obviamente, era qualquer composto que, quando você reage com água, produz OH- em solução aquosa. Então, por exemplo, o hidróxido de sódio, você reage com água, ele vai produzir Na+ e OH-. Não era necessário que a base, né, diferente do ácido aqui que tem o H na composição, a base do Arrhenius ela não tem necessariamente que ter o OH. Então o OH vem da água, no caso aqui da amônia, quando você dissolve em água, ela reage com a água, certo? E produz o OH-. Esse OH- veio da molécula de água. Então, não necessariamente, né, você precisa ter o OH. O problema com a definição de Arrhenius é que justamente ele é limitado para isso. Substâncias ácidas têm que ter H+, ou bases têm que reagir, têm que formar OH-, certo? Então, o que significa? Que eles são definidos somente se forem solúveis ou reagirem com água. Então, Arrhenius é um sistema de ácido e base que vai ter que ter alguma interação com a água para poder você usar ele e definir. Então, por exemplo, etanol tem interação com a água, só que ele não gera nem H+, nem OH-. O que ele é? Um ácido ou uma base? Aí ele não é um ácido nem uma base. Então, você já começa a não poder classificar substâncias. Né? O sódio, quando ele está dissolvido, ele é um ácido ou uma base. Então, não tem como você definir, no caso aqui, para algumas substâncias e alguns elementos, se eles teriam características de ácido ou base. Então, a Arrhenius fica restrito para a água. Então, ele é bem restrito. Aí, depois de bastante tempo, em 1916, o Gilbert Lewis propôs, né, lembre-se, o elétron foi determinado, foi constatada a existência do elétron em 1898 por Thomson e o filho dele lá, e a partir daí o modelo de Rutherford, de Bohr, o modelo da mecânica quântica, tudo. Então sabia-se que o elétron estava envolvido nas reações químicas e que a troca de elétrons tinha a ver com reações químicas. Então, em 1916, nesse artigo aqui, The Atom and the Molecule, né, Lewis enfatiza o par de elétrons compartilhado numa reação ácido-base,
como sendo aquilo lá, esse processo define um ácido ou uma base. Então ele disse o seguinte, que um ácido é aquele que aceita um par de elétrons, e a base é aquela substância ou elemento que doa um par de elétrons. Veja, importante lembrar, é doar um par, não é um único, é um par de elétrons, ok? Então, para classificar ácido e base de Lewis, a doação tem que ser de par de elétrons. Então, perceba por que a química de coordenação adota o princípio de Lewis, ou o conceito de Lewis, para ácido e base. Porque se ela envolve a formação de compostos a partir da doação, o compartilhamento de par de elétrons, que esse par veio só de um desses compostos ou dessas espécies envolvidas na formação dessa ligação, é óbvio que a melhor maneira de você começar a construir a teoria que explica esses compostos é utilizar o conceito de ácido e base de Lewis. Então, a gente já pode pensar que, em química de coordenação, quem doa o par de elétrons vai ser considerado um ácido, e quem recebe, certo? Aliás, vai ser considerado uma base, desculpa, quem doa o par de elétrons é considerado uma base, e quem recebe vai ser um ácido, tá? E um pouco depois, em 1923, Bronsted e Lowry, né, ele dinamarquês e o Lowry britânico, eles tentaram definir ainda, estender um pouco, aprimorar um pouco o conceito de arrênios, que não se limitava à água, no caso. Então, eles disseram o seguinte, que ácido é qualquer doador de prótons e base qualquer aceitador de prótons. Isso funciona para algumas partes da química em geral, certo? Você pode, em algumas reações orgânicas, principalmente áreas de química inorgânica, utilizam a definição de Bronsted e Lowry. Por quê? Porque eles têm sempre um doador ou um aceitador de prótons. Mas, de novo, veja, prótons não são todas as espécies químicas que têm prótons e que conseguem reagir com prótons. Já elétrons, em qualquer molécula ou em qualquer átomo, íon, você tem elétrons, certo? Se você tem um par para doar ou não, já é outra história, mas aqui, nesse caso, é muito mais abrangente você usar elétrons do que você usar um elemento químico ou uma espécie química que nem todos os compostos têm. A grande vantagem nesse cara é que ele não se limita ao solvente. Então, se você tiver uma molécula totalmente hidrofóbica, né, se você tiver metano, por exemplo, você pode fazer uma reação com metano, ou benzeno, que seja lá, que você tem carbono e hidrogênio, você tem hidrogênio. E se ele fizer uma reação e perder um desses hidrogênios, você pode usar o conceito de Bronsted e Lowry para acompanhar o mecanismo da reação, ok? Se estiver envolvido. Então, como eu disse, ela ainda é limitada para definir ácidos e bases em termos de H+. Então, Lewis foi o que foi escolhido, né? É o mais abrangente, porque ele te dá um número muito maior na classificação de ácidos e bases, ele abrange uma quantidade muito maior de substâncias e elementos. Então, por isso que está sendo representado que Lewis contém todos aqueles outros lá. Porque se você pegar o arrênios, né, e pegar o Bronsted e Lowry, quando tem essa reação, você vai poder receber um par de elétrons. Veja, o H+ não tem elétrons. Se ele não tem elétrons, ele não tem como doar qualquer elétron. Então, para formar uma ligação com H+, com quem ele vai formar, ele vai ter que receber um par de elétrons. Então, ele cai em Lewis. Ok? E aqui, arrênios também, você pode mostrar que muitos ácidos de arrênios também caem na classificação de Lewis. Então, um exemplo do que nós estamos falando, se você reagir o trifluoreto de boro com amônia, o que vai acontecer? Você vai formar essa reação, esse composto aqui de amônio com o trifluoreto de boro. Ok? Como que essa reação acontece? Essa reação vai acontecer porque a amônia tem aquele par de elétrons sobrando, tá? Isso daqui é a representação de Lewis, que vocês conhecem da fórmula, a gente não está preocupado com isso agora, porque só para simplificar, nós não vamos desenhar a estrutura. Aqui é um sp3, você tem um tetraedro, esse par de elétrons está no orbital p isolado, e aqui também e assim por diante. Mas não se preocupe com isso agora, tá? O que é importante aqui é que seja prático para a gente entender. Esse par de elétrons vai ser doado para o boro, e aí você vai formar uma ligação covalente, porque esse par vai ser compartilhado pelos dois, e aqui está sendo representado. É importante destacar aqui o seguinte, que um par de elétrons, quando ele for doado, assim que ele forma a ligação, é uma ligação covalente. Não tem como você diferenciar essa ligação covalente daquela ligação onde veio um elétron de cada um.
Ou seja, a ligação formou, ela tem as mesmas propriedades que uma ligação que seria feita por compartilhamento de um elétron vindo de cada elemento. Tá ok? Então, nesse caso, quem doou o par de elétrons é a amônia e quem recebeu o par de elétrons foi o trifluorito de boro. Então, o trifluorito de boro é um ácido de Lewis, que ele recebeu, e a amônia é uma base de Lewis. Tá? Então, a molécula agora como um todo é definida como ácido ou base também. A reação, inclusive, do formação do íon amônio, né, ela é explicada desse modo. Veja, nesse caso aqui, esse composto aqui, como ele envolve uma ligação que foi originária da doação de um par elétrico, isso daqui é um composto de coordenação. Tá? E, no caso aqui, o boro é o nosso metal do composto de coordenação. Mas você tem composto de coordenação também que não envolve metal. Por isso que você tem os chamados complexos metálicos, quando você tem metais, e os compostos de coordenação que englobam todos, quando você tem ou não tem metais. A gente vai ver isso novamente. Então, a amônia, quando está em água, o que acontece é que, lembre-se, os elétrons dessas ligações da água eles estão deslocados para cima do oxigênio. Por quê? Porque o oxigênio é mais eletronegativo que os hidrogênios. Então, essas ligações aqui, elas estão deslocadas mais para o lado do oxigênio e elas são... A energia necessária para você quebrar aqui não é alta, é fraca. Então, esses hidrogênios são facilmente removidos ou retirados da água, qualquer um dos dois. Quando sai um, aí modifica as características da outra ligação e fica mais difícil de sair. Mas a hora que ele sai, como esse elétron está mais próximo do oxigênio, ele não leva esse elétron. Então, se a amônia se aproxima daqui, esse hidrogênio aqui, lembre-se da molécula de água por conta disso, né, aqui é uma região aqui e aqui, que é menos rica em elétrons, porque esses elétrons dessas ligações estão mais deslocados para o oxigênio, então ela tem um caráter positivo. Então, esse caráter positivo dessa região aqui atrai esse par de elétrons, né, que tem, obviamente, carga negativa, e quando se aproxima aqui é o suficiente para haver essa transferência de elétrons para o hidrogênio, e esse hidrogênio move-se, né, faz a ligação com a amônia. Essa ligação acontece e essa carga a mais do NH4+, é porque agora ela tem um próton a mais participando de todos aqui. Se você somar todos os prótons que tem nessa molécula e todos os elétrons, na amônia o número de prótons e elétrons é igual, certo? Se ele é igual, você não tem carga sobrando, nem faltando nem sobrando. Nesse caso, como houve a transferência de um próton e o número de elétrons aqui se manteve fixo, o que você vai ter é uma carga positiva. Por isso que o íon amônio tem uma carga a mais. Tá? E aqui você formou um composto de coordenação. Essa ligação depois de formada, ela não vai se diferenciar das outras, certo? Continua sendo um sp3, essa hibridização, e ligações covalentes. E aquele elétron que fazia parte dessa ligação fica com o OH, por isso que o OH tem sinal negativo. Okay? Tem a carga negativa no caso. Então, de novo, formação de um composto de coordenação. Nesse caso, a amônia é uma base e a água é um ácido, certo? Ou, no caso aqui, você pode dizer até que o hidrogênio é o ácido porque ele não é a água que formou depois. Já quando você tem a formação do ácido carbônico, quando você tem a dissolução, a reação do CO2 em água, o que acontece é o contrário. A água, né, lembre-se, oxigênio é mais eletronegativo. Então, os elétrons dessas ligações aqui, inclusive as duplas, estão deslocados mais para cima do oxigênio e cria uma região mais positiva em cima desse carbono. Então, esse carbono mais, essa região mais positiva, atrai os elétrons, agora que a gente tem dois pares de elétrons sobrando do oxigênio, atrai um par desses elétrons para cá, ele é doado para o carbono, certo? Quando você faz essa doação, a molécula de água fica ligada, ela inteira aqui, isso daqui é um passo intermediário, esse hidrogênio se aproxima desse oxigênio aqui do CO2, que é uma molécula linear, e o que acontece? Se você vai formar, o carbono já tem 4 ligações, certo? Quando acontece daqui, uma dessas outras ligações vão ser rompidas. O que acontece? Você transfere elétrons aqui agora dessa ligação para de volta para o oxigênio, esse par de elétrons vai ser doado para esse hidrogênio, que ele é um ácido, vamos dizer assim, porque ele tem uma carga positiva, é a mesma explicação daqui, né?
os elétrons estão deslocados mais por cima do oxigênio, e esse hidrogênio aqui tem uma carga mais positiva. Então, esse par de elétrons que estava na ligação vai para o oxigênio, ele é transferido para o hidrogênio, e essa ligação é rompida. Esse daqui era um par de elétrons que estava mais aqui, que fica aqui, e aí você forma o H2CO3, que é o ácido carbônico. Tá ok? De novo, isso daqui é um composto de coordenação porque houve essas doações de pares de elétrons para formar essas ligações. Tá ok? Existe, né, outras definições de ácido-base, por exemplo, de 1938, que é do Uzanovich, que é semelhante a Lewis, que ácido seria qualquer espécie que aceita espécie negativa ou duas espécies positivas. E bases são aquelas espécies positivas, né, que aceitam espécies positivas ou duas espécies negativas. É mais ou menos semelhante a Lewis, só que ele não usa os elétrons, ele usa a carga líquida da espécie. Então, ácido seria qualquer um que aceita espécies negativas, qualquer ânion que ele recebe. É meio limitado também. Então, de novo, Zanovich, a teoria dele não pegou, né, por 1938, por uma questão política e por uma questão também de limitação dessa definição. Há essa outra do Lux e Flood, né, que foi em 1939 e 47, que ela é bastante utilizada na área de geoquímica e eletroquímica de sais fundidos, por exemplo, na produção de alumínio. Então, se você for trabalhar numa empresa uma fábrica que extrai alumínio, né, através de processos eletroquímicos de sais fundidos, você vai utilizar a terminologia do Lux-Fluid para caracterizar. Porque ele trabalha principalmente com óxidos. Então, o ácido é um aceitador de um íon óxido, uma espécie negativa, e bases são doadores de íons óxidos. Então, perceba o seguinte, existem várias teorias, e essas teorias elas são usadas para áreas diferentes da química. A orgânica gosta de Bronsted-Lowry, ela usa. Do mesmo jeito que a gente falou das teorias de ligação química, onde você tem se você precisa, para entender um mecanismo, como a gente acabou de ver no slide passado, usar a estrutura de Lewis, não precisa usar a teoria do orbital molecular, basta você usar para poder entender o processo, certo? Então, é de acordo com a necessidade, que se ela explica todos aqueles fenômenos para aquilo lá, você usa ela porque ela é útil naquele sentido. Então, também nesse sentido, em 1963, o Ralph Pearson, né, que é estadunidense, ele propôs o seguinte na área de química de coordenação. Vamos pegar os ácidos de Lewis, né, usar o conceito de ácido de Lewis e vamos adicionar um outro conceito, uma outra característica. Nós vamos criar, a partir da definição de ácido e base de Lewis, falar o seguinte: existem ácidos e bases duros e moles. Duros são aquelas que são espécies pequenas, certo? Então, um ácido duro, uma base dura são espécies pequenas, que têm cargas elevadas, né? Então, se você tiver Na+, né, ele não é uma carga elevada, ele é carga pequena. Alumínio 3 ou, sei lá, como chama? Enxofre 8, né, o enxofre 6, são espécies que têm alta carga. Então, o número de oxidação elevado seria característico de ácidos ou bases duras. E tem baixa polarizabilidade. A gente já vai ver a definição de polarizabilidade daqui a pouco. E os moles seriam espécies grandes, certo? De baixas cargas e alta polarizabilidade. E é bastante utilizado na área de química de coordenação. Então, ele, de novo, ele usa a definição de Lewis e introduz esses conceitos. Então, Pearson é um adendo aqui de Lewis. O que são esses ácidos e bases duras, né, que a gente acabou de classificar? Tem a ver com a polarizabilidade, uma das características. Então, a polarizabilidade, você tem a nuvem eletrônica e, se você submeter essa nuvem eletrônica num campo elétrico qualquer, ele pode ser uma outra molécula ou pode ser o campo elétrico de luz ou de um outro íon, etc. Se você deformar essa nuvem eletrônica facilmente, isso significa que ela não está sendo muito atraída pelo núcleo, então ela é mole, é fácil de deformar. Ela tem alta polarizabilidade, é fácil fazer um polo, um dipolo nessa nuvem aqui, certo? Então,
é a facilidade com que a distribuição de cargas da molécula ou de um átomo pode ser distorcida por um campo elétrico externo. E esse campo pode ser tanto de outro átomo-molécula, o íon, ou como um campo externo realmente gerado por uma fonte externa ou a onda eletromagnética que tem um campo elétrico também. Então, quanto mais fácil de você deformar, maior vai ser a polarizabilidade disso, mais fácil vai ser distorcida. Tá ok? Então, moléculas ou átomos mais polarizáveis têm forças de dispersão de London mais forte. Então, esse é um termo que também você vai encontrar quando se fala de polaridade, de formação de polaridade, mas eu não citei isso naquela parte anterior para não confundir com essa parte aqui. O conceito é parecido, só que aqui, nesse caso, você pode usar um outro campo externo que não só propriamente o campo que vem de um íon qualquer, por exemplo, se isso daqui é negativo, se chegar com um cátion aqui perto, ele vai deformar, ou outra espécie molecular ou atômica. Então, mas a ideia é essa, você tem uma nuvem eletrônica, quanto mais fácil de você deformar, significa que mais mole ela é, mais polarizável ela é. Então, por isso que espécies moles têm alta polarizabilidade, enquanto que espécies duras têm baixa polarizabilidade. Espécies duras, eles têm alta carga e são pequenas. Significa que a nuvem eletrônica está sendo, se ela é pequena, tem raio pequeno, certo? E carga alta, normalmente é carga positiva, significa que você tem uma nuvem que está muito sendo atraída fortemente pelo núcleo, então é difícil você deformar ela. Então ela é dura, certo? E mole é aquela que você tem carga baixa, carga seria positiva normalmente, e é pouco atraída pelo núcleo, então é fácil você deformar. Então é mais ou menos esse conceito. Por que ele pôs esse conceito? Porque você consegue olhar, certo, para uma tabela, vamos dizer, e ver qual que seria, onde que ele está na tabela periódica e qual é a carga daquele íon, daquela molécula. No caso, não está na tabela, mas você consegue ver daquele íon molecular. E classificar ele como duro ou mole se você já tem ideia com quem ele pode reagir. Então, a ideia de Pearson é facilitar você olhar para a espécie molecular ou iônica, lá que seja elementar, e ver que tipo de reação ele poderia fazer e com quem ele iria fazer. Ok? O duro mede a tendência de ácidos e bases formarem ligações iônicas e aqueles moles formam ligações covalentes. Isso é óbvio também porque se você tem uma nuvem eletrônica que é difícil de deformar, dificilmente você consegue compartilhar elétrons. Aquela mais mole você consegue fazer a sobreposição e compartilhar os elétrons. Tá? Tem uma regra prática que é o seguinte: ácidos duros preferem bases duras, forma normalmente interações mais com caráter iônico, e ácidos moles preferem bases moles para fazer ligações covalentes. Tá? Ela não é absoluta essa regra aqui, ela tem muita variação, porque a parte de Pearson é o seguinte: para você classificar um elemento, um íon ou uma espécie molecular como sendo ácido duro ou mole, base duro ou mole, você tem que fazer um experimento no laboratório e depois você confirma. Então, há espécies que ficam mais ou menos na interface, dependendo com quem ela está reagindo, ela pode se comportar como duro ou como mole. Tá? Então, não tem experimento suficiente para avaliar com detalhes essa classificação. Então, por exemplo, a gente tem uma tabela, né, onde você tem todos esses ácidos, esses elementos aqui, esses cátions ou moléculas, já passaram por experimentos, foram testados e são classificados como ácidos duros. O H+, é o mais duro que tem, porque ele não tem nem nuvem eletrônica, certo? O lítio+, ele é pequeno, tem baixa carga, então perceba que quando você vai para aqui, existe um compromisso entre carga e raio. Apesar da carga não ser elevada, o raio é pequeno. Titânio tem um raio maior, mas a carga é muito elevada. Então quer dizer que não é o titânio, é o titânio 4+. Cobre, o 3+ também. Então aqui o vanadato, nesse caso aqui 2+, é uma espécie molecular. Molibdato, tungstato e assim por diante. Ácidos moles são aqueles que são maiores, com carga menor, certo? Veja, espécies moleculares que não são iônicas também são classificadas desse jeito. Então, se ele é um ácido de Lewis e de Pearson.
Essas são bases duras, certo? Esse R aqui normalmente é parte de carbono, pode variar. E bases moles são aquelas bases que são grandes e com baixa carga também, tá ok? Então a ideia é, se é um ácido ou uma base de Pearson, você classifica, você pode olhar na tabela ou pode ver, se for uma maneira simples, nesse caso aqui, que ele é um aceptor de par de elétrons. Então é fácil de você classificar como ácido. Se ele vai ser duro ou mole, basta ver o tamanho e a carga e começa a intuir. Então fazer exercícios é mais fácil. Obviamente, se você tem uma carga negativa, ele não vai querer receber par de elétrons. Então, ele vai doar par de elétrons. É mais ou menos isso que é o princípio. Tá? Essa nomenclatura vai estar sempre nos livros, então é necessário a gente saber disso. Então, a regra não nos diz que um ácido duro não vai se combinar com uma base mole. Ela não mostra só uma tendência. Tá? Como a gente não vai ficar trabalhando muito com exceções, nós vamos ver sempre as tendências mais que se encaixam na regra, né? Então não vai ter muito problema. Uma coisa que é importante lembrar é que tanto na definição de Lewis quanto no conceito de Pearson, você tem a formação das ligações químicas a partir da doação de um par, né, ou mais, de elétron, mais de um par, não é um par mais um, é um par ou mais, 2 pares, 3 pares, assim por diante, por uma das espécies envolvidas na reação. E esse tipo de ligação é a chamada ligação coordenada, que vai ser abordado pela química de coordenação. Então, essa revisãozinha a gente termina aqui, e essa primeira parte da aula também, dessa primeira aula, e aí fica o seguinte, procurem no capítulo 16 do Brown, para ver essa revisãozinha de ácido base, o conhecimento que você já tem de ácido e base um pouco do ensino médio, ele já ajuda, certo? Mas dê uma revisão dos conceitos, o que está na aula é o suficiente, é importante você saber o que é um ácido de Lewis, uma base de Lewis e esses conceitos de Pearson. Dá uma olhadinha aqui, capítulo 16, chamado Equilíbrio ácido-base. É importante vocês derem uma revisão nisso daqui também nos livros, porque isso vai ser tema da parte experimental do curso e também vai ser tema da parte de outras disciplinas que vêm por aí. E se você tiver acesso ao Atkins e o Shriver, né, está na parte 1 de ácidos e bases. Uma outra coisa que é importante lembrar é que essa disciplina ela já vai ser usada agora no equivalente do segundo semestre do curso, na parte de química analítica qualitativa, certo? A professora sabe que vocês têm essa abordagem, ela vai dar uma abordagem um pouco só para relembrar isso também, tá? Então é importante entender essa parte, porque vai ser cobrada também em outra disciplina. E a gente já continua na parte 2.